E aí pessoal, tudo bem? Hoje a aula é de geometria analítica. Então nós vamos estudar a geometria que a gente tinha estudado, uma geometria plana no plano cartesiano. Ou seja, nós vamos colocar num sistema de coordenadas o plano cartesiano, que acredito que você já tenha familiaridade com ele. Então nós vamos usar o eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas. Tudo que a gente já vinha fazendo anteriormente nas aulas de funções, com o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, os pares ordenados. E nós vamos estudar no sistema de coordenadas as figuras geométricas da geometria plana. Então, olha só para a gente ter uma noção do que nós vamos fazer. O que é um ponto médio, né, no sistema de coordenadas aqui, na geometria analítica? O conceito é o mesmo da geometria plana. O ponto médio entre os pontos A e B, né, vai estar no meio do segmento de reta que liga o ponto A ao ponto B. Ali está o ponto médio. Ele está no meio do caminho entre A e B. O caminho seria o segmento de reta. Como ele é ponto médio do segmento de reta B, ele vai ter a abscissa no ponto médio entre a abscissa de A e a abscissa de B. E vai ter também aqui o ponto médio na ordenada entre a ordenada de A e a ordenada de B. Como é que você calcula isso? Faz a média aritmética. Para achar a abscissa do ponto médio, você faz a média aritmética das abscissas dos pontos A e B. Para achar a ordenada do ponto médio, você faz a média aritmética entre as ordenadas do ponto B, achando assim as coordenadas do ponto médio, que vai ter a abscissa xn e ordenada yn. Então, pessoal, olha aqui. Dois exemplos. Quero encontrar o ponto médio entre A, de abscissa 1, e ordenada 2, e o ponto B, de abscissa 5, ordenada 4. Coloquei aqui o plano cartesiano, o ponto A, abscissa 1, ordenada 2, ponto B, abscissa 5, ordenada 4, e quero achar o ponto médio. Lembrando que o ponto médio vai ser o ponto que está no meio entre o segmento de reta A e B. Provavelmente ele vai estar aqui, ó. Ali está o ponto médio, eu vou botar ele em vermelho. Ali está o ponto médio. O ponto médio é a média aritmética. A abscissa do ponto médio, 1 mais 5 sobre 2. 6 sobre 2. A abscissa do ponto M deu 3. E a ordenada YM? Ordenada do ponto A mais a ordenada do ponto B, dividido por 2. 6 por 2. A ordenada também deu 3. Aqui, ó. Ponto médio, 3 e 3. Então, a coordenada do ponto médio, ele tem xm igual a 3, ym igual a 3. Então, para achar as coordenadas, eu somo e divido por 2. Faço a média aritmética. Então, aqui ele quer as coordenadas do ponto médio do segmento de reta de extremidade 1 e 8, que é o ponto P, e Q, 5 e 2. O ponto médio, como eu vou calcular? Somo e dividido por 2. 1 mais 5, 6, dividido por 2, 3. 8 mais 2, 10, dividido por 2, 5. Repetindo, somo e dividido por 2. 1 mais 5, 6. 6 dividido por 2, 3. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 2, 5.
de maneira fácil, você acha o ponto médio, somando e dividindo por 2, abscissa e ordenada. Pode printar a tela. Agora, nós vamos aprender a encontrar as coordenadas do baricentro de um triângulo. Lembrando que o baricentro é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então, o baricentro aqui é o ponto G. Se você, a mediana, liga o vértice, é o ponto médio do lado oposto. Liga o vértice é o ponto médio do lado oposto. Liga o vértice é o ponto médio do lado oposto. As 3 medianas, eu não fiz o desenho aqui, senão eu iria embolar todas as retas que eu colocaria aqui. O ponto de encontro dessas 3 medianas é chamado de baricentro. E o nosso baricentro vai ter a abscissa XG e ordenada YG. Então, como eu vou calcular? Lembrando que no ponto médio eu somo as abscissas e divido por 2. Eu tenho 2 pontos. Somo as ordenadas e divido por 2. Eu tenho 2 pontos. Como é o baricentro de um triângulo está relacionado ao ponto médio, eu vou somar as 3 abscissas e vou dividir por 3. Vou achar a abscissa do baricentro. Vou somar as 3 ordenadas e dividir por 3. Vou achar a ordenada do baricentro. Ali no exemplo, vou fazer da maneira prática, igual eu fiz no segundo exemplo de ponto médio. Como é só somar e dividir por 3, eu vou pegar o ponto A, 3 e 5. O ponto B, 4 e menos 1. E o ponto C, 11 e 8. Alguns alunos vão ter mais facilidade de fazer o cálculo mentalmente que outros. Mas o trabalho é esse aqui, ó. O baricentro, vou somar 3 com 4, 7, com 11, 18. Vai ser 18 dividido por 3. E aqui, 5 menos 1, 4. Com 8, 12. 12 dividido por 3. Então, meu baricentro, que é o ponto de encontro das medianas de um triângulo, 18 dividido por 3, 6. 12 dividido por 3, 4. O baricentro vai ter abscissa 6 e ordenada 4. A geometria analítica, ela facilita o encontro. Eu não desenhei o triângulo, muito menos os seus vértices A, B e C. E mesmo sem desenhar, eu sei a posição do baricentro através das suas coordenadas. Alguns exercícios são mais fáceis na geometria analítica do que na geometria plana. Pode printar a tela. Então, pessoal, espero que você tenha acompanhado desde o início. Pegou o material aqui na descrição do vídeo. Tem exemplos para você fazer à medida que a matéria for seguindo, então você vai acompanhando a aula. O objetivo da aula é que ela seja rápida e prática, né? Não é uma aula presencial, então estou tentando ser o mais objetivo possível. Você vai pegar a folhinha aqui na descrição do vídeo, acompanhar a aula, fazer os exemplos, cada momento que eu for prosseguir, você clica no botão de pausa, pega os exemplos que estão ali para você intensificar o estudo e memorizar o que está sendo ensinado, e vamos dar prosseguimento agora. Então vamos lá. Distância entre 2 pontos. O tópico agora é distância entre 2 pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B, e eu quero calcular a distância entre esses 2 pontos. Calcular a distância entre 2 pontos é calcular a medida do segmento de reta B. Se você olhar aqui, ó, eu peguei a abscissa ordenada e montei um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo que um cateto vai ser a variação de ordenada e um outro cateto vai ser a variação das abscissas. E a hipotenusa é o que eu quero, o segmento de reta B ou a distância entre os pontos A e B. Como é que eu faço? Teorema de Pitágoras. Executando o Teorema de Pitágoras, a distância vai ser a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Quem é ΔX? XB menos XA ao quadrado
e ΔY, YB menos YA ao quadrado. Vou fazer o nosso exemplo aí. Pode acompanhar aí na folha. Enquanto a distância entre os pontos A e B. A distância entre esses dois pontos vai ser igual a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, que nada mais é que o teorema de Pitágoras. ΔX, XB menos XA, 5 menos 1 ao quadrado mais ΔY, 10 menos 2 ao quadrado. ΔY, YB menos YA. E a raiz quadrada, 100. Então a distância entre esses dois pontos, ou a medida do segmento de reta AB, 5 menos 1, 6 ao quadrado, mais 10 menos 2, 8 ao quadrado. 36 mais 64 dá 100, raiz quadrada de 100. A distância deu 10 unidades de medida ou unidades de comprimento. É a medida do segmento de reta AB ou a distância entre os pontos A e B. Não precisou fazer o plano cartesiano, não precisou colocar o ponto A e o ponto B no sistema de coordenadas, não precisou fazer nada, nem o desenho. Simplesmente, usando as regrinhas, nós chegamos à distância entre os dois pontos. Pode printar a tela. Então, continuando, pessoal, olha aqui. Se eu tiver 3 pontos distintos, ou eles vão estar alinhados, ou esses pontos vão estar alinhados, ou esses 3 pontos distintos não vão estar alinhados. Se eles estiverem alinhados, eles são chamados de pontos colineares, né? Eu tenho uma reta que passa pelos 3. Se eles não estiverem alinhados, eu vou ter um triângulo. Essas duas situações vão estar relacionadas com esse determinante. Como é que eu faço esse determinante? Abscissa de A, coordenada de B. Abscissa de A, coordenada de A. Abscissa de B, ordenada de B. Abscissa de C, ordenada de C. Para se tornar um determinante de ordem 3, eu vou completar a terceira coluna só com 1. Esse determinante é esse mesmo determinante aqui. Beleza? Aqui eles estão alinhados, aqui eles não estão alinhados. Então, qual a relação desse determinante com o zero? Se eles estão alinhados, esse determinante vai ser exatamente igual a zero. E se eles não estiverem alinhados, esse determinante vai ser diferente de zero. Estando os 3 pontos distintos alinhados, 3 pontos colineares, esse determinante vai ser igual a zero. Não estando alinhados, terei um triângulo. Você vai ver daqui a pouco como está associado esse determinante à condição de alinhamento de 3 pontos e esse determinante à área do triângulo. Beleza? Printa a tela aí. Então, pessoal, 3 pontos não estão alinhados, formando um triângulo. Esse determinante é diferente de zero e eu vou chamar ele de D. O valor que eu vou encontrar no determinante, que vai ser diferente de zero, porque os pontos não estão alinhados, eu vou chamar de D. A área daquele triângulo vai ser metade do módulo do determinante. A área do triângulo vai ser metade do módulo do determinante. Então aqui, ó, no nosso exemplo, a área do triângulo cujos vértices são 1 e 3, 4 e 1, 6 e 5. Vou montar esse determinante. 1 e 3, 4 e 1, 6 e 5. E a terceira coluna eu completo só com 1. 1, 1, 1. Este é o determinante que eu chamei de D, que eu tenho que calcular. Esse é o determinante D que eu tenho que calcular para calcular a área
do triângulo. Esse determinante D, para calcular a área, eu vou usar meio do módulo desse determinante, que eu vou calcular no próximo quadro. Pode prestar atenção. Então, pessoal, vamos calcular a área do triângulo com esses vértices. Montei o determinante, ponto A, 1 e 3, ponto B, 4 e 1, ponto C, 6 e 5, e completei a terceira coluna só com 1 para calcular o determinante. Depois eu vou mostrar aqui ao lado um método prático que a gente vai usar durante boa parte desta aula, para calcular esse determinante de maneira mais rápida, já que o fator tempo é importante no nosso concurso. Então a área vai ser metade do módulo desse determinante. Vamos calcular o determinante. Repito, as duas primeiras colunas à direita da matriz, vou calcular aqui pela regra de Sarri. Pego a diagonal principal e suas paralelas e faço a multiplicação. 1, 18, 20. Vou somar aqui 1 mais 18 mais 20. Diagonal secundária e suas paralelas. Aqui eu não posso esquecer de trocar o sinal. 1 vezes 1 vezes 6, 6, troquei o sinal menos 6. 1 vezes 1 vezes 5, 5, troquei o sinal menos 5. 4 vezes 3 vezes 1, 12, troquei o sinal. O nosso determinante vai ser igual. Aqui deu menos 11, com menos 12, menos 23. Aqui deu 38, 39, mais 39. O nosso determinante, 6. 9 menos 3, 6. 3 menos 2, 1. Deu 16. Então, a nossa área vai ser meio do módulo do determinante, que é 16. Então, nossa área vai dar 8 unidades de área. 8 unidades de área é a área do triângulo. Como a gente vai calcular esse determinante daqui em diante? O ponto era 1 e 3, 4 e 1, 1 e 3, 4 e 1 e 6 e 5. Coloquei um embaixo do outro. Para fazer o determinante, eu completaria com 1. Não vou completar com 1, vou repetir o primeiro lá embaixo. 1 e 3. Vou colocar duas barras aqui, para ficar diferente de um determinante. E este valor vai dar o nosso D. Vai dar o nosso determinante. Esse método, pessoal, só dá certo para determinante de ordem 3, onde a terceira coluna são 3 uns. Beleza? Só dá certo para determinante de ordem 3, onde a terceira coluna é toda igual a 1. Aqui, ó. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 5, 20. 6 vezes 3, 18. 1, 20 e 18. Do outro lado também tenho que trocar o sinal. 3 vezes 4, 12. Trocou o sinal menos 12. 1 vezes 6, 6. Trocou o sinal menos 6. E 5 vezes 1, 5. Trocou o sinal menos 5. Menos 6, menos 5 e 12. Menos 6, menos 5 e 12. 1, 18 e 20. 1, 18 e 20. E aí o determinante vai ter o mesmo valor, que é 16. E aí o determinante vai ter o mesmo valor, que é 16. E a área é metade do módulo do determinante. A área é metade do módulo de 16, 8 unidades de área. Pode printar a tela.